Fala, igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, confesso que eu estou tremendo. Eu nem dormi essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero louvar a Deus mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, né? E agradecer ao bispo, aos demais irmãos, obreiros, missionários, pastores e cooperadores e a igreja, né? Por dar essa oportunidade. Mas eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade aqui. No momento, irmãos, eu estava relutante para ministrar, porque eu queria ficar sentadinha só ouvindo. Mas aí papai vai falando, a gente vai fugindo, e papai vai falando, e chega uma hora que não tem como, né? Vamos ministrar, amém. E papai falou do culto inteiro, desde a hora que eu entrei aqui, o Senhor confirmou a mensagem. Eu dei uma saudação dias atrás, falando da... Aleluia. Mas não é como a gente quer, igreja, é como o Senhor quer. E eu trouxe uma saudação sobre uma mulher, né, a Nanéia. E aí eu pensei comigo, como eu vou ministrar, eu vou terminar de explicar essa mensagem, porque Jesus responde para ela, não chamando ela de cachorro, mas falando para ela que não era lícito, até porque ela não era judia, né? Mas o Senhor falou, não, é para fazer como eu quero, então eu vim fazer o que o Senhor me mandou. E na madrugada, o papai teve um encontro lá em casa, ele desceu lá e falou comigo. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro, aleluia, de Marcos. Oh, aleluia, ai Jesus, misericórdia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos 9, versículo 14. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um jeito de ministrar. Não sei se todos concordam com o meu jeito de ministrar. Mas eu creio que o Senhor vai falar para a igreja. E hoje essa mensagem é de muita responsabilidade. O peso está nas minhas costas muito grande. Porque como eu vou expressar aquilo que o Espírito Santo tem me falado desde ontem. Mas abra o seu entendimento, preste atenção na mensagem, porque o papai quer nos ensinar, oh aleluia, a viver nessa terra, enquanto ele não vem nos buscar, amém? Vamos lá, aleluia. Começamos a ler aqui Marcos 9, versículo 14, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu em redor dele uma grande multidão, e muitos escribas e fariseus disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, e correram para ele, e saudaram. E perguntou aos escribas e aos seus discípulos, o que está acontecendo? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, tem misericórdia de mim. Trouxe meu filho que tem um espírito imundo, e este, aonde o quer que o apanha, despedaça-o e espuma. Aleluia, Jesus. Continuando o versículo: E range os dentes, aleluia, vai-se range os dentes e vai-se cantando. E eu disse ao seu discípulo que expulsasse, não puderam expulsar. E logo respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, o espírito se agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, se revolvia e espumando-se. Só até aqui, igreja. Aí eu vou ler nos demais versículos, que é para a igreja poder sentar. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, antes de chegar na cidade, ele estava no monte das Oliveiras, onde ele levou Pedro, Tiago e João. E aí estava Jesus, lá no monte da Transfiguração, terminando o que o Senhor Jesus estava fazendo, orando, a transfiguração, que eu não vou entrar nesse tema, porque a mensagem é muito grande, eu preciso correr. E aí o que acontece? Jesus desce para a cidade para ver os 9 discípulos que estavam lá embaixo na cidade. E quando Jesus chega, ele vê
uma grande multidão, ele vê os discípulos discutindo na cidade. E a palavra do Senhor vai dizer que estavam ali os escribas, estavam ali os fariseus, e estavam todos discutindo porque queriam que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio do menino. Mas os discípulos não puderam expulsar, eles não conseguiram. Mas eles tinham ordenança de Deus, eles tinham ordem de Deus para que expulsasse o demônio. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus desceu e olhou aquela situação, a primeira coisa que o Senhor olhou e viu o espírito da contenda que estava entre eles. Trazendo para nós, a gente vê muito disso nos dias de hoje. O espírito da confusão, o espírito da contenda, do disse-me-disse, que é uma coisa, outro não quer, outro quer. Irmão, a gente temos que vigiar. A palavra do Senhor fala para nós vigiar e orar. Porque, irmão, o espírito do engano, da mentira, do erro, da discussão, da contenda, ele entra e ele faz bagunça. E se nós não tivermos na presença, não tivermos na graça e na vigilância, a gente entra no espírito. A palavra do Senhor vai dizer que agora os discípulos tentaram ali, eu imagino, eles tentando expulsar e o demônio não saiu. E aqueles homens começaram a olhar e falar, mas andar com Jesus? Mano, a gente vê muito isso, muita gente andando com Jesus, falando de Jesus, pregando de Jesus, e de Jesus não tem nada. A gente vê muitos dias de hoje, muita gente pregando, muita gente falando de Jesus, muita gente orando, muita gente falando, pregando a palavra, ganhando, louvando, adorando, mas que Jesus não tem nada. Falar é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa. Andar com o mestre é outra coisa, irmão. Não é falar em língua, não é pula-pula. Andar com o Senhor Jesus é outra coisa. E a palavra do Senhor vai dizer que agora os discípulos, quando vê Jesus, ficam assustados. Irmão, Deus vai despertar a nossa vida nessa noite. O Senhor vai nos chacoalhar nesta noite, um despertamento, porque muitas das vezes a gente acha que estamos salvos, estamos tranquilos, e o Senhor não quer ninguém incomodado. O Senhor já falou no culto todo: levanta-te e vai, levanta-te e anda, levanta e caminha. A Bíblia vai dizer que agora no meio da multidão tem um pai. Esse pai, ele tem um filho, e esse filho é endemoniado. A Bíblia vai dizer, as escrituras, que o menino tinha convulsões, ou seja, o demônio pegava ele, jogava na água, jogava no fogo. A Bíblia vai dizer, trazendo para o dia de hoje, convulsão. A gente vê muita gente tendo convulsão aí, até na igreja não tem convulsão, misericórdia, dizendo que é Deus. Eu vou chegar lá, não chegou a hora ainda não. Eu sei, irmãos, que Jesus olhou para aquele pai. Jesus sabia que ali tinha o pai. Jesus sabia que ali estavam os discípulos. Jesus sabia que estava a confusão. Jesus sabia que os 9 estavam ali passando decepções, porque muitas das vezes nós oramos, nós pregamos e não acontece. E a gente fica frustrado. E aquele pai, eu imagino que ele já tinha feito de um tudo para tentar ajudar o filho dele. Qual é o pai que tem um filho que não vai procurar um médico, um benzedor? O Senhor já falou aqui, eu estou falando aqui, que até procurou outras linhas. Quem nunca foi? Quem nunca foi lá, né? Para tentar resolver uma situação e não conseguiu. Por quê? A Bíblia vai dizer que esse pai, ele está ali, vendo toda aquela confusão, está vendo a discussão de fariseu, está vendo os discípulos se perderem no meio da situação, e ele está ali esperando. Sabe por quê, irmão? Porque ele está ali esperando Jesus. No coração dele, a Bíblia não diz, mas eu começo a falar que no coração dele ele dizia: se os discípulos estão aqui, Jesus vai chegar. Se o discípulo está aqui, Jesus vai chegar. E ele ficou ali esperando a oportunidade dele. Muitas vezes nós perdemos a nossa oportunidade de fazer a vontade de Deus, porque ficamos olhando para A, para B, para C, para O, para a saia, para a blusa, para aquilo que o Senhor está dizendo nessa noite. Você está perdendo a oportunidade de me adorar, de me servir. Por quê? Oh, me anda. Oh, Jesus. E ali o Senhor vai dar uma palavra, aleluia, oh Jesus, que aquele homem, aquele pai, quando ele vê Jesus, ele não quer saber se está tendo confusão, ele não quer saber se o discípulo conseguiu ou não. Oh Jesus, o Espírito Santo está falando aqui para mim, que quando aquele pai chegou, ele viu Jesus chegando,
Ele estava frustrado, o coração dele estava magoado, ele tinha um problema. É difícil você ter um problema na sua vida e não conseguir sarar. É difícil ter uma pessoa endemoniada na tua casa. É difícil ter uma pessoa perturbada vivendo do seu lado. Deus está falando dizer, eu estou vendo tudo, eu estou anotando, eu estou te contemplando. Jesus está dizendo nessa noite, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto os seus problemas, eu tenho visto a tua oração. Papai está anotando tudo. Papai está chegando com a resposta do céu para você nessa noite. A palavra de Deus vai dizer que esse pai, quando viu Jesus, ele se prostra diante do mestre em joelho. Ele cai de joelho nos pés de Jesus. Sabe o que está faltando na nossa vida? Muitas das vezes é oração. É descer de joelho, igreja. É se prostrar diante do Senhor. É mais fácil chegar na igreja e terceirizar coisa. Bispa, ora para mim, bispa. Ora lá pro meu filho, pro meu gato, meu trabalho. Ora para mim, pastor. Ora para mim, missionária. É mais fácil terceirizar. Eu vou lá na igreja da pastora. A missionária vai orar, a missionária vai profetizar. E muitas das vezes Jesus só está esperando a gente botar o nosso joelhinho no chão e reconhecer que Ele é o Deus Supremo, é o dono da história, é o dono da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Muitas das vezes a gente precisa ter compromisso com Ele. E o Senhor vai dizer que aquele homem, quando se prostra, ele renuncia quem fariseu, ele renuncia quem está à direita, quem está na esquerda, e ele vê Jesus e a sua impossibilidade, que é o seu filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vendo, ele vai falar, mestre, misericórdia, ele vai clamar, ele vai rogar a atenção do Senhor. Chame a atenção de Deus na sua casa. Bota oração na madrugada, bota oração na tarde, bota oração na sua vida. Mas já orei, pastor, a hora de novo. Eu já orei, pastor, a hora de novo. Está aí uma coisa que você não tem que cessar de orar, é parar de buscar. Eu vou desistir. Por que vai desistir? Está cheio de gente lá fora que desistiu de orar com a cabeça na mão, com a promessa na mão e não esperou o agir de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus faz assim, varinha de condão. Pimba, aconteceu. Irmãos, fazer um parênteses aqui. Teve um dia, isso foi há um ano e meio atrás, eu estava no curso fazendo uma prova, aí eu cheguei, lembrei de mim, Jesus me trouxe aqui agora rapidinho. Sentei para fazer a prova, pastor. Eu tinha orado em casa, sem eu mesmo estar fazendo a prova, né? Chegou na sala, eu sentei, peguei a caneta, olha só. Fechei meus olhinhos e falei, Jesus, manda brasa, olha aí, Jesus. Jesus não mandou brasa nenhuma. Eu imagino o Espírito Santo falando para mim, imagino o Espírito Santo falando assim para mim. Vou até ficar para cá assim, ó. E aí? A prova é minha ou é tua? Vai levantar ou vai ficar aí postado? A hora está passando, a prova é sua. A minha obrigação eu já fiz. Te dar sabedoria, fôlego de vida e te pôr de pé. Buscar, clamar é com você. Agir é com você. Posicionar é com você. Descer na madrugada é com você. Jejuar é com você. E expulsar é comigo. Irmão, enfim, eu tive que fazer a prova. Passei na prova, mas só Deus sabe como. Irmãos, tem hora que o Senhor vai olhar para nós e vai ficar em silêncio. Tem hora que Ele não vai falar o que você quer ouvir, mas Ele vai ficar te vendo a sua reação. E é você que vai mostrar para Ele que você serve Ele de verdade. Porque servir de boca para fora, qualquer um serve, qualquer um canta, qualquer um prega, mas que vê o que você... Aleluia. Irmãos, os irmãos vão correr comigo um pedaço de pau mais tarde. Glória a Deus. Oh, Jesus, misericórdia. Pior que as irmãs estão de um pau. Oh, Jesus. Mas olha assim, brincadeira, igreja. A palavra do Senhor vai dizer que agora esse pai vai se prostrar diante do mestre e vai contar a situação dele. Conta a tua história para Jesus. Conta a tua situação para o Senhor Jesus. É Deus falando contigo. Eu quero relacionamento. Eu sei que você precisa. Antes de você abrir a boca, eu já sabia o que você queria. Antes de você acordar, eu já era contigo. A palavra do Senhor diz que no seu deitar, o Senhor vela pela palavra dele. Quando você deitou sua cabeça no travesseiro, o Senhor estava lá e estava te guardando. Ele é que te
te guarda de dia, é Ele que te guarda de noite, é Ele que te cuida, é Ele que te guarda, Ele é a sua justiça. A palavra do Senhor vai dizer que 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa do ímpio. É Deus dizendo: ei, eu estou te guardando, ei, eu estou te cuidando, ei, eu estou te sondando, eu estou te vendo, você não tem como escapar. Ai, o Senhor fala em Isaías 42, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém vai escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ah, Senhor, mas eu estou com depressão, quero morrer, não quero mais viver. Jesus, eu não quero viver. Aí o Senhor vai falar lá no versículo 7, 43, versículo 7, o Senhor vai dizer: eu os criei pela minha glória, eu os formei, eu te escolhi desde o ventre. Ei, antes de você respirar no ventre da sua mãe, eu já te vi, já te escolhi, já te amei. Tu és meu, tu és minha, diz o Senhor. A tua casa é minha, a tua família, os teus filhos, aquele marido, o amigueiro, que crequeiro é meu. Oh, não, Darabaia súbia. Deus está dizendo nessa noite: ei, eu estou no controle, eu não perdi o controle. Ah, o Senhor vai dizer que, ai, Jesus, fosse um negócio aqui, Espírito Santo. Vamos ler aqui no texto, versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e esfumava. E perguntou ao pai dele: ah, meu Deus, quanto tempo que isso lhe acontece? E ele disse: desde a infância. Agora vai começar a explicar um negócio. A pai falou comigo, eu falei: Jesus, estou até com medo. Mas não dos demônios, mas eu estou com medo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus vê aquele menino e o demônio vê Jesus, ele já começa a se movimentar. Ele começa já a agitar o menino começa a esfumar e começa a ter as mesmas convulsões que já tinha. E Jesus vai olhar para o pai da criança e vai dizer: quanto tempo isso acontece, criança? Deus está mandando dizer nessa noite: quanto tempo está nessa prova? Quanto tempo você vai ficar indo aí de braço cruzado? Quanto tempo você está com a boca fechada? Quanto tempo está com os talentos enterrados? Quanto tempo está? Deus está mandando dizer dessa maneira. Eu queria falar de um jeito, papai está mandando dizer de outro. Quanto tempo você vai ficar aí de braço cruzado? Ela vai dizer que, oh Jesus, oh Espírito Santo, misericórdia. Aí o pai vai dizer para Jesus: olha, desde a infância. A coisa está tão feia que o demônio pegou aquela criança. Era criança, a Bíblia não diz a idade. Aquele menino já estava um jovem. Satanás estava agindo na vida dele desde a infância. Espírito, oh Jesus, tem demônio que está agindo há muito tempo. E muitas das vezes a gente não está percebendo que é ele. Mas hoje Deus vai desmascarar ele e vai tirar ele da nossa história. Hoje Deus vai descobrir o saco de lixo dele. E hoje nós vamos ver, Jesus, papai. Hoje vai ser revelado, aleluia. Olhando, a palavra do Senhor vai dizer que agora, quando Jesus vê aquele menino daquela maneira, e o pai fala para ele desde a infância, Jesus vai falar: tragam aqui. Leva para Jesus, igreja. Leva o seu problema para o Senhor. Leva a sua dificuldade. Leva para o Senhor. Eu já falei com fulano. Não, é para Jesus. A palavra do Senhor manda nós dizer: leva para Jesus. Lá em Mateus 6 está falando: fecha a porta do seu quarto. E vai entrar em oculto, que o seu Deus te ouvirá em secreto. Muitas das vezes Deus não quer te ouvir no meio da multidão. Pode ver que o pai estava no meio da multidão, mas quando ele viu Jesus, ele esqueceu tudo. Ele foi para os pés de Jesus de joelho. Tem hora, irmão, que a gente tem que esquecer o nosso pastor. Ele está lá, nossa pastora está aqui, mas tem hora que vai ser você e Deus. Tem hora que é eu e Deus. Irmão, eu trabalho no hospital que eu já expulsei de demônios, irmão, não tem noção. Tem a minha equipe lá que trabalha comigo, os demais colaboradores, quando o negócio fica ruim, chama a irmã, chama Paula, vai lá, socorro.
E quantas vezes, irmão, a gente não pode, a gente tem assinado um documento que você não pode evangelizar. Mas quantas vezes o Senhor manda, eu vou lá e falo, eu vou lá e expulso. Teve um dia que a moça se bateu, lá correu, lá se bateu, se jogou. E a médica, a doutora Adriana, falou pra mim, olha, não sedei, não é a sedação. Eu falei, aí eu fui pro banheiro, voltei, aí Jesus falou assim, vai lá. Aí eu tive que ir lá expulsar, com o dedão na cara do trem lá e me deu expulsar em Jesus. Depois a moça levantou e falou, eu sou o santo da igreja. Mas estava possessa. Mas, voltando para isso, a Bíblia vai dizer que agora Jesus manda trazer o menino. E eles levam a Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olha para aquele demônio e fala, demônio surdo e mudo. Aí é que está a coisa. Tem demônio, gente, que ele não manifesta. Ah, não. Tem demônio que desculpa, que não vira olhinho, viu, pastor? Tem demônio que ele fica caladinho, escondidinho, ó. O mudo, Jesus. Vamos falar do mudo um pouquinho, eu vou falar só um pouquinho, igreja. Pode vir, não, que as horas vai, a pastora, né, deu o horário aqui pra mim. Tem demônio, pastor, que ele é calado, ele não faz barulho, ele não mostra que ele está ali, mas ele fica na sujeira, na imundícia, ele fica na depressão, ele fica agindo na contenda, na briga, quebra tudo, destrói. Imagina a mulher lavando louça, jogando prato, jogando panela, e Deus falando assim, olha o demônio ali encostando ali, ó. Meu Deus, acabando com tudo da casa. A bênção chega e ela mesmo foi embora. Irmão, vigia. O demônio está encostando e Jesus está dizendo, vigia. Tem demônio, irmão, que chega nas casas caladinho, ó, ninguém nem vê, sapatinho de algodão. Ele está lá sentadinho, enfrentando, destruindo relacionamento, casamento, família, e colocando o que tem, o que não tem. Isso pode, Deus não liga, Deus não se importa. Vamos beber só um pouquinho, mas ninguém está vendo. Ei, o seu compromisso não é com o homem e com a mulher, é com o Senhor. E esse espírito de demônio, ele vai minando, ele vai entrando na família, sem ser convidado e sem ser percebido. A gente vai ver aqui no texto que esse menino, esse espírito de demônio que entrou nessa criança, então, quando ele era criança, ou seja, inocente. Quantas crianças hoje a gente vê já com aquele jeitinho afeminado? E você fala, mas é criança. Eu fiz um estudo, que eu não tenho ele aqui, eu tenho em casa, né? Porque eu era de outra congregação e eu vim para cá há pouco tempo, mas eu tenho um estudo que eu dava lá para a igreja, para minhas lideranças, sobre demônios. Oh, Jesus, e o tempo é curto para falar. O que acontece lá em Jó, vamos para Jó, lá em Jó, Jó 40, Deus revela para Jó os tipos de demônios que ele enfrentou nessa prova. A gente prega sobre Jó, que Jó foi um homem que perdeu tudo e que o Senhor tirou até os filhos, né? A gente ministra sobre isso. Mas lá no 40, ele vai falar, Deus vai revelar o nome dos demônios para ele. E quando Deus começa a revelar, o Senhor fala para ele, você vai pegar um demônio, botar numa gaiola e dar para o seu filho brincar. Está lá, irmãos, Jó 40. E vai falar o nome, o Biratã. Demônios, irmão, que destrói família, que destrói amizade, que destrói relacionamento, que destrói, acaba com a vida do ser humano, que leva o homem para o vício, para a droga, para a bebida, para o roubo. É pessoa sendo oprimida por esses demônios, não consegue se controlar mais. E esse espírito entrou nessa criança, ainda inocente. Vamos fazer uma reflexão. Como que está a sua vida diante do Senhor? Você está vigiando? Você está orando pelos seus? Você está orando nos seus filhos? Você está fechando a brecha? Porque muitas das vezes aquela criança não foi ela que abriu a brecha. Não, foi o pai, a mãe. Foi uma reza que fez, uma simpatia, uma oração contrária. Foi alguma brecha que ele deu na vida deles. O pai, a mãe da criança, o demônio aproveitou a brecha. O que você tem profetizado na cabeça do seu filho? Ah, esse menino é terrível, pastor. Esse menino é uma bênção. Ah, esse menino é uma bênção. Ah, essa menina me dá uma dor de cabeça. Meu Deus, eu quero que... Sabe o que acontece? O Espírito fala, isso, me chama. Se ele me chamar, eu já entro. Imagina a
me chamando. E aí aquele espírito vai se apoderar e vai aquilo se cumprir na vida daquela criança. Porque muitas vezes o pai e a mãe permitiu pessoas de fora profetizar nos teus filhos. Como, pastor, chega na tua casa uma visita, tá lá, vê seu filho brincando. Nossa, mas essa criança é perturbada, né? Você tem que repreender, está repreendido no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus. Não aceita na tua vida, não aceita na tua casa, no seu dinheiro. Quantas pessoas querem se prometer no seu dinheiro, na sua vida, na tua saúde? Quantas pessoas? É maligno. O diabo usa estratégias diabólicas para se filtrar, para poder entrar. Porque ele não tem permissão, mas se você der brecha, ele entra. A palavra diz que o inimigo está de redor, porque ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. E dentro de nós somos o templo do Espírito Santo, como disse João 19, 20. Está falando, não sabeis vós que é templo do meu Espírito, e que meu Espírito habita em vós. Nós somos o templo do Espírito do Senhor. E temos que estar vigilante. Vigilante. Oh, irmãos, é tanto testemunho para cantar que a gente nem fala. Mas vamos para o texto. A palavra do Senhor vai dizer que o espírito mudo e surdo está ali agindo na vida do menino. O mudo, ele não fala. As características dele são cruéis, são terríveis. E o surdo, irmão, ainda fica pior. Que às vezes ele age até dentro da igreja, pastor. Você fala, a pessoa ouve, mas não entende. É um espírito surdo. Você fala, você explica, você prega, acabar o culto, ele veio para a fila da oração, ele me recebeu. E se você perguntar para ele o que Deus falou, ele não sabe mais nada. É o espírito surdo. Já viu aquele filho, você fala, filho, senta aqui, meu filho. Olha, se você, eu vou te dar. Você explica, o filho levanta dali, pastora, está lá de novo. Fala, mas eu não te falei. Aí ele vai de novo, castigo. É o espírito surdo, ele muda, ele tapa os ouvidos. E quando você fala, ele entende que você está ofendendo, que você está usando a palavra para bater, que você está falando da roupa dele, da saia dele, da blusa dele, porque você não gosta dele. A pessoa é um espírito que muitas das vezes age dentro da igreja. Mas hoje ele vai sair daqui retirado em nome de Jesus. Porque Jesus chegou e está desmanchando a sobra dele. Como diz em Pedro, a primeira Pedro, o Senhor diz, lá na parte B do versículo 1 Pedro 3, versículo 8, a parte B, você vai falar que Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Tudo que o diabo projetou na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua vida, no teu carro, nas tuas coisas, o Senhor vai desfazer hoje. Tudo que ele projetou de morte, de laço contra a tua casa, contra os seus filhos, Deus vai desfazer hoje. Porque o nosso Jesus, o general de guerra, o Deus do impossível, levantou na terra, o Deus do impossível é na tua vida. Para de duvidar, basta crer nesta noite. O Deus do impossível está dizendo para você hoje: usa a sua fé. Aleluia. Jesus chegou. Oh, meu Deus, vou dar um pouquinho, Deus, rapidinho, mas eu já volto aqui. Jesus chegou em Samaria. E estava a moça lá buscando, a samaritana buscando água. E aí, ela ia meio-dia porque ela tinha vergonha, porque ela tinha uma vida não muito regrada. Ela gostava, de uma coisinha lá, daí dos outros, né? Assim, fica bonitinho. Então, ela tinha vergonha porque ela era acusada. Verdade, a Bíblia diz. E quando ela chega lá no poço para pegar água, meio-dia, aleluia, Jesus está sentadinho lá esperando por ela. Jesus podia ir na casa dela, Jesus podia pegar ela na venda, mas Jesus pegou ela no poço, na necessidade dela. Jesus conhece a tua necessidade e Ele está entrando com providência hoje. Sai daqui de posse de vitória. E quando Jesus chega lá no poço, ela chega no canto, Jesus pede água para ela. Tem hora que a gente tem que servir o Senhor primeiro. Faz primeiro a sua parte, porque o Senhor já garantiu a dele. E aí Jesus pede água para ela e ela fala: eu dou água para o Senhor. Mas eu quero dizer, não vou pegar esse texto, quero dizer que ela recebeu Jesus gostoso. Ela entendeu e Jesus falou: cadê teu marido? Ela, eu não tenho. Aí Jesus falou: falaste bem, porque tivesse 5.
E o que está lá na sua casa que você tem não é teu. Para de olhar aquilo que não é teu. Vai buscar aquilo que é seu. Deus tem o que é para você, é para você. O que é do outro é do outro, o que é seu é seu. A bênção que ele te prometeu vai vir na tua mão. A vitória vai vir na tua mão. Não é a dos irmãos, não é daquela, não é daquele. Não. O que é seu. Cuida daquilo que Deus te deu. Porque vai prestar conta para o Senhor naquele dia. Muita gente vai chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor me prometeu e eu estou com a mão vazia. E Deus vai dizer: cadê o que eu te dei que não cuidou? Não cuidou daquilo que estava do seu lado. Não cuidou daquilo que eu te confiei. A palavra do Senhor diz para os maridos: amar a tua esposa, amar, proteger, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Os varões também são, mas o Senhor deu para os olhos: olha, cuida. E naquele dia, irmãos, eu fico até imaginando chegar diante de Deus, e vários maridos, homens e mulheres aqui, já casou 4, 5 vezes. Imagina o Senhor olhando e falando assim: cadê? Cadê a tua esposa, varão? Cadê a tua esposa, varoa? O que vai representar diante do Senhor? Vai falar: Senhor, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Vigia. Deus está mandando falar para nós hoje essa noite. Vigia nos pratos, vigia. Parece bonito, parece que brilha, mas nem tudo que brilha é ouro. Vigia. Cuide daquilo que eu te dei. Cuide daquilo que eu te dei, porque um dia eu vou lhe cobrar. E testemunho: você é a casa, você é a coluna. Ele não está na igreja, não está, ele é meio brigão, ele não gosta. Mostra para ele através do seu compromisso, da sua fidelidade com o Senhor, e boca fechada. Que tem mulher, irmão, da igreja é uma peça, mas em casa, sangue de Cristo tem poder. Vou até as panelas. Como quando vai converter, eu falo: meu Deus, vou para a igreja. Às vezes a gente tem que falar: o Senhor manda. Na igreja a gente é uma benção, mas em casa muitas vezes a gente é nervosa, é briguenta, é remugenta. E o Senhor está falando para nós essa noite: cala-te, põe-te no lugar, aquieta-te, deixa Deus tratar. Tem coisa que não é você, é o Senhor que vai fazer. Não adianta você falar, porque quanto mais você fala, mais briga acontece. Porque quem está agindo por trás é espírito maligno. Você está liberto, ele não. Você tem o Senhor da promessa, ele ainda não. Mas Deus manda dizer que nessa noite, o diabo pode até estar usando o vaso, mas o vaso tem dono, e esse dono é Jesus. E na hora certa, Jesus vai ter com ele ou com ela. Deus manda dizer nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que quando a samaritana recebeu Jesus, que ela aceitou. Irmãos, a Bíblia diz que ela saiu de lá e foi evangelizar a cidade, aonde julgavam ela, apontava o pecado dela. Foi a cidade que ela foi ganhar para Jesus. Ei, para de se sentir pequena, envergonhada, se levanta, se posiciona, toma o seu lugar de princesa do Senhor, de menina do Senhor, de filha de Deus. Você tem autoridade. Abre a sua boca e posiciona no meio dessa prova aí. Ah, você não conhece missionário, você não conhece minha vida, mas o Deus que te conhece está dizendo para você: ei, você leva o meu sangue, você foi comprado com sangue, não foi com sangue de homem, nem de boi, nem de vaca, mas sim com sangue que verteu na cruz do Calvário. Foi com o sangue dele que nós somos comprados. Você acha que você estaria aqui? Você acha que eu estaria aqui? Não, irmão, nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse derramado o sangue dele no madeiro. É Jesus. Nós estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus, é por causa do sangue, é por causa da graça, é por causa da cruz. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer agora, irmão, que Jesus vai expulsar o demônio do menino. Estou correndo pelas horas. Jesus vai expulsar o demônio do menino. O menino vai ficar são, mas ele fica deitado como morto. E o Senhor traz aqui para mim, a minha mensagem aqui para mim. Você olha para o teu filho. Eu falo filho, eu estou dizendo filho, mas o filho é a prova, é a sua dificuldade, a sua luta. E muitas das vezes você fala: acabou, não tem mais jeito. Está como morto. Todos já falaram que não tem jeito. Imagina aquela multidão olhando e falando: ixi, Jesus matou o filho do homem.
misericórdia. O menino morreu, porque a Bíblia diz que o menino ficou caído no chão como morto. Mas Deus manda te dizer nessa noite, hoje Ele vai dar a mão e vai te pôr de pé novamente. Você que falou para Jesus, Senhor, eu não aguento mais, eu estou morrendo. Deus manda te dizer nessa noite, eu estou estendendo a minha mão e estou te pondo de pé novamente. Derramarei do meu espírito novamente. Estou renovando as tuas forças nessa noite. Deus está dizendo, Jesus. Deus está falando, levanta-te, meu filho, põe-se de pé, volta a orar, volta a descer na madrugada, volta a me adorar, volta a ter comunhão, volta a ter comunhão comigo, volta a tomar minha ceia. Deus está dizendo, olha, eu tenho pressa de te usar, volta a tomar minha ceia, volta a me adorar. Você não vai cantar, você vai me adorar. Eu tenho pressa, eu tenho algo, eu tenho vidas para curar através do seu louvor, mas eu sou tímida, pastora, mas não importa, o Senhor vai agir no meio da sua dificuldade. Volta a pregar. Eu não vou pregar isso para mim. Eu não vou pregar. Eu não vou. Volta. Deus quer te usar. Deus quer te usar o talento que eu te dei. Ele quer fazer milagre. Ele quer fazer mudança. Deus te chamou. A palavra do Senhor vai dizer que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém mal pode escapar da minha mão, e operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Jesus te escolheu, tu é querida, tu é princesa de Deus, tu é príncipe do Senhor, é chamado, é escolhido. Você é a menina dos olhos do nosso Deus. Abre a sua boca, tu é luz na terra, tu é sal na terra, tempere, usa os talentos, usa os dons que Deus te deu. Eu acho bonito, irmão. Quando a gente estava no mundo, né? Eu falo de mim, missionária que estava no mundo. Não podia ver um pagode, né? Podia ver um. Bora, a missionária estava pronta. Paulinha, vamos embora. Menino, precisava falar 2 vezes. Não precisava não, mano. Vai ter um negócio ali, nossa, tô dentro. Pegava minha roupa, lá via eu. Minha filha tinha minha filha. Cantava, dançava a noite inteira, sacudia, né? Aí chega na igreja, não quer pregar. Não quer cantar com vergonha. Eu não quero falar, Jesus, não me dá a oportunidade de dar com o pai. Não, hoje não, usa a irmã, usa a missionária ali, usa a missionária Sônia. Não, Jesus, hoje eu não vou, Jesus. Não vai não, né? Não vai não. Jeremias, tu não vai não. Vou jogar o anzol no seu beijo e vou te trazer, Jesus. Tem hora, irmão, que Deus tem que falar um pouquinho mais com a gente. Para vocês terem uma ideia, eu estava sentada aqui, o irmão estava ali na palavra e eu já falei com o pastor, né, pastor? Ela tempo de ocorrer, porque Deus fala. Jesus está falando, não é porque você quer, é porque me convém. Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa, porque não é você, não é teu sonho, não é a sua vontade de me conhecer, é porque me convém entrar na tua casa, é porque me convém mudar a tua história, é porque me convém mostrar o teu chamado, é porque me convém te apresentar no meio do meu povo, é porque me convém, é porque me convém curar, é porque me convém sarar a vida, é porque me convém usar você como canal de bênção na terra. É porque me convém, não é porque você me aceitou, é porque eu te escolhi. É porque eu te escolhi, eu te vi chorar, eu te vi clamar naquela madrugada, eu te vi naquela campanha, eu te vi naquele propósito. Deus está dizendo, eu te vi naquele propósito, eu te vi no jejum, eu te vi chorando, dizendo que ia desistir, eu te vi sofrendo, eu te vi cantando, eu te vi, diz o Senhor. Salmo 139. Aleluia, irmão, a graça é muito grande, não dá para pregar, estou correndo. A palavra do Senhor vai dizer que antes de eu ser gerado no meu ventre, Jesus, antes de ser gerado aqui no meio da mamãe, antes de você ser gerado, Deus já tinha te escolhido, já tinha falado o seu nome, já tinha escrevido um best-seller na tua vida.
Você não está entendendo. Jesus escreveu a tua história antes de você nascer. Jesus já estava escrevendo a tua história. Ele já escrevia o dia de hoje. Ele já escrevia a tua vida. E aí Deus falando nessa noite, o puxão de orelha levanta-te, vai estudar, vai fazer um curso. Ei, eu tenho promessa para cumprir, mas se você não posicionar na terra, não vai cumprir. E não adianta dizer, mas Senhor, o Senhor não falou. Ei, por acaso, Deus está mandando dizer bem assim para a igreja, mãe, eu vou passar tudo que você está mandando. Você pegaria seu filho, seu bebezinho, aquela coisa mais que Deus te deu, e levaria um médico que não tem diploma? Você iria no dentista, arrancar um dente, pastor, num médico cego? Oi? Jesus quer te Jesus quer te colocar em lugares na terra, em setores que você não tem preparo para estar lá. Vai estudar, meus amados, nessa noite. Faça um curso. Abre a sua mente. Estude. Ah, mas eu não posso. Pode. Toma, levanta e vai. Estuda. Tira a carta. Eu não sei o que é. Deus está falando nessa noite para a igreja que se forme. Porque Deus tem pressa. Teu ministério está atrasado. Tem bênção para cumprir na tua vida que você precisa fazer a sua parte. Deus não vai descer aqui e fazer a prova para mim. Deus não vai descer aqui e te falar, agora você é médica, vai lá atuar. Ou você vai assistir tem um negócio na televisão, uma série ali, ou assiste e diz que já é médico. Né? O povo estava falando esses dias lá no serviço. Ele fez medicina, estudando. Foi como é que é? Assistindo uma série lá. Verdade, pastor. Não sei, ele falou lá, não conheço essa série, mas ele falou lá. Imagina, e estava lá, acendendo um pouco, até que foi descoberto, né? A casa caiu, morreu gente. Mas veja bem, Jesus confiou a você um propósito, um projeto. Levanta, te posiciona, vai atrás, fala, Jesus, onde que eu tenho que ir, vai atrás, levanta dessa posição aí. Está muito mimimi, está muito esperando em Deus. Jesus falou, eu já sei a palavra, levanta, vai. Está esperando o quê? Mas já me chamaram, mas eu não vou estudar, eu não sei ler, pastora. Pode estudar. Deus está dizendo essa noite, vai se profissionalizar, porque eu tenho pressa para te usar na terra. Por isso que a gente vê muito gente frustrada aí fora, porque está esperando Jesus mandar e colocar ela na cadeira legislativa, vamos dizer assim, e ele não terminou nem o fundamental. Aí fica difícil. E Jesus está falando nessa noite, tem hora que a gente tem que parar com esse negócio de mimimi e se posicionar. Jesus está falando toda noite, as promessas estão aí. Levanta e anda. O servo de Jericó, é engraçado que ele estava lá na cidade, sentadinho com a capa da vergonha, da humilhação, sempre chegava nada, mas eu vi que era uma beleza. De repente alguém viu uma multidão, onde gritando, falando, que é isso? Aí ele falou, amigo, o que é isso aí que está acontecendo na cidade? É Jesus está vindo. E Jesus de Nazaré, o quê? Jesus? Imagina, a história disparou a gritar, Jesus, filho de Davi. Olha, Baramaia súbia, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, deixa eu tomar uma coisinha para a igreja. Em janeiro, meu pai, nós viajamos em dezembro, voltamos da viagem. Em janeiro, meu pai teve um infarto. Minha filha está aqui, ó, prova, né, filha? E meu pai foi parar na UTI. E não corre, papai internou. E eu ali, meu Deus, eu perdi meu pai. Comecei a chorar, dando desespero. Minha irmã chorando, nós chorando, e corre daqui, corre dali. Eu saí do serviço, vou do hospital, eu no inferno. Não pensa numa prova. Aí eu cheguei no pé do hospital e falei, Jesus, me dá um sinal, me ajuda aqui nessa dificuldade. O Senhor me conhece, Pai. E Jesus não falava nada. E que Jesus não falava que ia curar, nem que ia sarar, nada. Jesus estava em silêncio. E eu estava apavorada já. Eu falei, meu pai vai embora. E aí eu cheguei, a minha irmã chorando. Eu falei, calma, vamos falar com o médico. Aí eu liguei para minha filha, chorei a beça, né, filha? Minha filha está ali, ela com o filho. Aí fui falar com o médico, pastor. Aí o médico falou assim, olha, eu estava de branco, eu estava ali no hospital do trabalho. Aí ele falou, a senhora é da área? Eu falei, sou. Porque
saber o estado dele com meu pai. Aí ele falou, olha, seu pai tem coração fraco, teve infarto. Ele começou a falar. Tinha o quarto dele, lá, enfim. Eu falei, doutor, então, o senhor me disse, olha, filha, só um milagre. Eu te juro por Deus, eu não posso jurar assim, porque é pecado, mas é verdade com o senhor. Quando o médico falou para mim que era só um milagre, eu dei um pulo da cadeira, pastor. Então tá fácil, porque eu conheço o dono do milagre. Milagre é com ele, se ele falou, ele garante. Quando o médico falou não tinha jeito, eu estava triste, mas quando ele falou milagre, milagre o meu pai faz. Falei para mim, não para de chorar. Para de chorar, papai vai sair daí. Jesus já confirmou o negócio. Não precisou Jesus mandar profeta lá em casa. Não precisou Jesus descer na terra. Ele usou a boca do médico e falou milagre. E se eu conheço o dono do milagre, oh Jesus, eu estou aqui. Eu sou um milagre. 3 anos atrás eu não saía da cama. Tá aí minha filha, né? Então eu conto. Irmãos, fui para casa. Fui pra cá, deitei, dormi, orei de novo, madrugada, fui trabalhar. Aí fui lá, vi meu pai às 11 horas. Quando eu chego no corredor do elevador, escutei meu pai cantando. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Nem cante o neve. Papai estava cantando e quando eu entrei, eu falei, pai, o senhor está me culpado ontem. Ele, não sei, filha, o que eu estou fazendo aqui? Pega a minha roupa que eu quero ir embora. Eu falei, pai, mas calma, eu vou chamar o médico. Fui lá, tá do médico. Ô doutor, quem falou assim, olha, eu não sei. Meu pai, quando eu cheguei, ele estava até desentubado já, não sei, ninguém sabe quem tirou. Ele, Deus que nós servimos na madrugada teve lá com o papai. E que ele tirou tudo. Meu pai estava entubado. Quando eu cheguei lá, meu pai estava cantando, querendo ir embora, brigando, querendo café. Eu falei, pai, se acalma. Vamos falar com o médico. Ficou ali 15 dias de molho ali. Mas Jesus tinha um propósito, tinha uma alma para salvar, pastor. Desceu um outro homem que também acordou, não tem tanto que meu pai cantava a noite inteira. Meu pai cantava a noite inteira e cada dia que ele cantava não saía do coma. Meu pai é pastor, mas já está velhinho. Inclusive, pastor, eu tenho que ir lá levar ceia para ele. Pedir permissão para a senhora. Aí o que acontece? Papai estava cantando. Eu falei, pai, só tem que deixar os pacientes quietos, né? Ele, enquanto não me levar embora, eu vou cantar. E Jesus, o filho de Davi. Não tem pai. Enfim, papai está em casa. Irmãos, milagre é com Deus. E quando eu fui falar com o médico, sabe o que o médico falou para mim? Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, mas eu não falei para o senhor que o milagre eu sabia quem fazia? O meu pai faz. Esse é o pai da terra, mas o meu pai do céu, ele está aqui, ele faz, ele cura. Ele é Deus do impossível. É para isso que ele se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. 5 minutinhos. Né? A Bíblia vai dizer, aqui no texto, que os discípulos chamam Jesus em particular e falam, Senhor, mestre, depois, né, da vergonha, da decepção, Jesus, por que a gente não conseguiu ir? Porque anteriormente o Senhor deu ordem para eles ir na cidade, expulsar demônio e evangelizar. Eles tinham ordenança, eles tinham a direção de Deus. O que tem de crente fora da direção, o papai vai te catar, vai te sacudir. Não espera Jesus te sacudir, não. Se posiciona. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim, filho, os discípulos, agora estão os 12, né? Jesus, quando desceu na cidade, só tinha 9, porque 3 estavam com ele. E agora estão os 12. Aí Jesus vai dizer para ele, os 12, olha, essa casta de demônio aí só sai com jejum e oração. Não é com conversinha, não é com água benta, não é com água não sei do que, não é com a novena de sal, não é com o pano do milagre, não é com o rodo, não sei do que, não, é jejum e oração, é intimidade, é joelho no chão, é clamor diante de Deus. Você sabia que quando nós oramos ao Senhor, nós estamos usando a nossa fé
Quando a gente estamos orando ali, a gente não consegue mentir para o Senhor, porque Ele nos conhece. Não tem como mentir, não tem como enganar Deus. Jesus está dizendo para os discípulos, ó, intimidade, intimidade, eu e você. É quando você louvar, olha, irmãos, e nós temos intimidade. Nós não valorizamos. O Espírito Santo Deus está me dizendo aqui que Ele tem falado conosco através do louvor, através do hino, através de uma música. Em casa, Ele lembra a gente, o louvor, eles nos chamam para orar. Ele lembra, muitas vezes, uma palavra bíblica, a gente chamou de para ler. E a gente fala, daqui a pouco eu vou, espera um pouquinho, eu estou ocupado, lavando louça. Aí Jesus vem e fala assim, filha, lembra daquele versículo? Aí a gente não quer lembrar, a gente não quer obedecer. Aí sabe o que o papai faz? Aí ele usa a internet, a onde a gente mais acessa. Sempre alguém falar alguma coisa, o Espírito Santo falando com a gente. Aí a gente lembra de Deus. O Espírito Santo tem te convidado para orar. O Espírito Santo tem te convidado para descer um pouquinho na cara do toleiro. O Espírito Santo tem te chamado. Começa a posicionar, começa a descer. Começa a falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho palavras, que muitas vezes você não tem palavras para falar. Mas as tuas lágrimas, Deus manda dizer que está colhendo uma por uma. Deus está entrando com providência, não sei o que é. Mas vai ter mudança e vai te alegrar, querido. A promessa de salvação está de pé. A sua casa é minha, diz o Senhor. Aquele homem é meu, diz o Senhor. Todos eles, do maior ao menor, vou eu tratar e vou eu colocar de pé na minha presença. Vai pregar a palavra. Vai. É brigando, é marrudo, mas é meu, diz o Senhor, é escolhido. Eu escolherei do ventre, vou tratá-lo. Papai está na casa, papai está te vendo, ele te vê no culto, ele te vê em secreto, ele te viu chorar no banheiro. Se aquele travesseiro falasse, ele ia contar quantas lágrimas você derramou ali. Aquele cantinho escondido, não adianta fugir para o chuveiro e dizer, Deus, você não está me vendo. E Deus está falando, eu estou contemplando, mas eu estou em silêncio. Eu quero ver a tua reação, filha. Eu quero ver a tua reação. Eu quero ver a tua reação na minha presença. Aleluia, Jesus. Casta de demônio só sai jejum de oração. Jejum, mortificando a carne. Tem que mortificar a carne, igreja. Tem que jejuar. Tem que consagrar a tua vida. Não tem vitória sem consagração. Não adianta. Demônio não sai de qualquer maneira, né? Dando tapinha. Uma vez uma oração em casa lá, meu filho deu uma pisada na pessoa manifestada. Não sai. E não sai. É jejum de oração. Casta de demônio. Eu nem falei muito deles porque não deu tempo. Jejum, oração, ore, mas ore de novo, continua orando, continua esperando o Senhor, ore, não saia da posição, não saia da onde Deus te colocou, não saia do lugar onde Deus te chamou, não saia, fica lá, a casa da bênção, lá onde Deus vai ordenar a tua vitória, não saia, não vira as costas para aquele que te um dia te estendeu a mão, diz o Senhor. E depois a luta é dobrada, Deus pega na cinta. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, dormia com Jesus, mas ainda não estava entendendo e compreendendo o que o Senhor Jesus estava fazendo. Para isso se manifestou o Senhor, para desfazer toda a obra do inferno, obra de mentira, obra de engano, obra de feitiçaria, obras, palavras, maldição, palavras que foi lançada, que te deixou em depressão, que te magoou, que te entristeceu, que muitas das vezes vão ter palavras que vêm e ferem a alma e não te deixa, mas hoje o Senhor está dizendo para você, estou escrevendo uma nova história para você, estou escrevendo uma nova oportunidade para você. Levanta. Abacuque 2 vai dizer, Abacuque vai dizer na oração, Abacuque 2, reaviva a sua igreja no meio do sono. Deus está revivendo a tua história. Deus está trazendo o Espírito renovo na tua vida. Água do trono de Deus está descendo aqui, igreja. Eu vejo água do trono de Deus descendo. Quem quiser se banhar, se banhe. Papai está trazendo na casa vitória, 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 vitória. Essa lágrima hoje está descendo de tristeza. Um gosto de mel, de mel, de mel. Deus vai colocar sabor de mel na tua
esse demônio entrou por uma porta e vai sair por 7. Amém? Eu deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém?